Beba, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que você acha da quantidade de acidentes das estradas brasileiras, do número de mortes? E sobre a cota para negros nas universidades públicas do Brasil, o que é que você acha? O que é que você tem a dizer? Essa é a Beba e você está no vlog Acorda Brasil! Acorda Brasil! Nós estamos aqui com Carlos Almeida. Eu tenho a honra de ser amigo dele e os amigos podem chamá-lo de Cacá. Então eu vou chamá-lo de Cacá também. E o Cacá, ele é membro do Partido Conservador da província de Alberta, participou ativamente do processo eleitoral, onde nós tivemos a nossa premier, que é o mesmo que governador do estado no Brasil. O Cacá teve uma participação muito marcante nesse processo e ele é um conhecedor do sistema eleitoral do Canadá. Como tem pessoas perguntando como é que funciona o sistema eleitoral daqui, eu acho que essa é uma grande diferença entre Brasil e Canadá e é aí que começa, na verdade, a diferença maior, como a coisa é feita, como o processo é feito. E o Cacá nos recebeu graciosamente para essa entrevista. Eu queria agradecer, Cacá, a sua disponibilidade. Cacá é uma pessoa extremamente ocupada. Eu tenho tentado pegar esse homem pelo pé, rapaz, há um tempão, marcando, tentando marcar, e aí finalmente a gente conseguiu aí, depois de um churrasquinho maravilhoso, a gente tá aqui juntos, né? Exatamente, é um prazer estar aqui com o Luiz Felipe Nobre, grande Felipe. E de início eu queria salientar a importância do papel do Felipe nessa iniciativa de tentar levar, vamos dizer, ideias novas, conscientização para a população brasileira, seja no Brasil, seja aqui no nosso querido Canadá. Porque é interessante, essa contribuição dele certamente vai se somar de muitos, e que o objetivo maior nosso é melhorar o cenário brasileiro. Porque do jeito que está, se nós compararmos o Brasil com relação ao Canadá, a gente pode ver que ainda falta muito para o Brasil chegar ao estágio atual do Canadá. O voto não é obrigatório, diferentemente do Brasil, que existe uma estrutura, justiça eleitoral, que é uma estrutura pesada, custosa para o governo brasileiro, enquanto que aqui inexiste isso. E é mais uma economia que se faz. Aqui ninguém é obrigado a votar. Não. Você vai votar se quiser. Exatamente. E não tem consequência negativa, porque no Brasil, por exemplo, se você quiser tirar um passaporte, você tem que pelo menos ter comparecido à urna eleitoral, né? Isso tem que ter aquele canhotinho da votação. Aqui não existe aquilo. Não. Aqui é um documento que não existe. Comprovação de voto. Não existe isso. Não é necessário. Não. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato a vereador. Como foi já? Porra. Caro amigos e amigas, eleito, vou lutar pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Não é assim. Vamos começar de novo. Interessante. Eu acho que essa é uma das grandes mazelas do Brasil, né? O voto obrigatório, né? Você tem que ser obrigado a comparecer a uma urna eleitoral. Né? Uma das coisas também que eu não consigo entender, rapaz, por que o cidadão é obrigado a isso e os deputados políticos que ganham para isso, eles podem se abster, né? Legalmente eles podem não votar. Em votação no Congresso, eles podem simplesmente se abster de votar, eles não são obrigados e ganham para isso. No plenário eles podem simplesmente não votar. Pode. Você pode votar sim, não ou se abster. Se abster. O que, em essência, suscita comentários, porque se ele é eleito para entender do assunto, da matéria que está sendo votada e votar sim ou não. Se abster, a função dele é de votar. É esquisito, né? Bastante. Muito esquisito, muito estranho. Eu estava falando com um amigo canadense e eu falando para ele que se você quiser um passaporte, você tem necessariamente que ter pelo menos comparecido à urna eleitoral. E ele olhou para mim e falou assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Qual o sentido disso, né? Então isso, na minha opinião, eu acho que isso é uma ferramenta para os maus políticos. Eles se beneficiam muito disso, porque as pessoas, já que são obrigadas a ir mesmo, elas vão lá e votam de qualquer jeito, sem ter uma consciência, sem ter uma noção exata do que está acontecendo politicamente, vota muitas vezes em troca de uma camiseta, de uma dentadura, de uma coisa e que a gente sabe que não é para isso, né?
Como é que funciona essa questão de propaganda política aqui no Canadá, Cacá? Pois é muito limitado. Isto é, não existem outdoors nas estradas, nas ruas, não existe horário eleitoral gratuito. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Vou lutar na melhoria da saúde, da educação, no saneamento básico. Não prestou, não? Bora começar na educação, na saúde, no saneamento básico, na incentivo ao produtor rural. A pé. 22, deputado federal. 22, Tiririca é federal. Oi, gente, estou aqui para pedir o seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Não existe santinho, dito santinho. E como é que né? eles fazem a campanha política, então? Pois é mais feita por ideias, no convencimento dos eleitores. E detalhe, como não é necessário, não é obrigatório o voto, então existe um esforço não só de divulgar a plataforma política, e sim um esforço de convencer o eleitor a se deslocar naquele dia, que por sinal não é um dia de feriado. Não é feriado nacional. É um dia normal, né? Exatamente, você consegue uma liberação do trabalho de talvez 2 a 3 horas apenas. É o tempo exato de você sair do seu trabalho, ir na sessão eleitoral, votar. E detalhe, sessão eleitoral essa que em geral é guarnecida por voluntários, e ele retorna para o seu trabalho. Não tem negócio de funcionários? Porque no Brasil a gente tem uma justiça eleitoral, né, uma estrutura todinha que controla isso. Aqui não existe isso. Veja, existem funcionários temporários que são contratados para tocar o dia a dia administrativo das eleições, mas é um número ínfimo comparado à estrutura da justiça eleitoral brasileira. E no dia da eleição, repito, existem vários voluntários que se oferecem para guarnecer as sessões eleitorais. Voluntários, eles não recebem nada. Voluntários, exatamente. Dos partidos para contagem dos votos, das cédulas, e voluntários da estrutura das eleições. Essa também ia ser uma outra pergunta que eu ia fazer, as cédulas. Aqui não existe aquela urna eletrônica, né, no Brasil? Não, são cédulas que se usam e a transparência é muito grande. E verifica-se ao final das eleições e nunca houve, vamos dizer, fraude, ao menos num sentido, de uma estrutura que pudesse eivar, que pudesse macular a eleição realizada aqui no Canadá. Porque uma coisa curiosa, inclusive tem um vídeo na internet do Daniel Fraga, eu recomendo vocês acompanharem esse vídeo, que é sobre as urnas eleitorais do Brasil, a urna eletrônica. Então um engenheiro eletrônico, eu não lembro de qual é a universidade, ele é um especialista nesse assunto, ele estava levantando a seguinte questão, que no Brasil o TSE é o mesmo que organiza a eleição, é o mesmo que controla as urnas, é o mesmo que fiscaliza, é o mesmo que faz as investigações, então é um sistema totalmente fechado, onde não existe uma forma de você fazer uma comparação, de você verificar se houve algum problema naquela máquina, se aquela máquina teve um erro de contagem. Sou um grande especialista em urnas eletrônicas, não conheço não só o sistema brasileiro, como fora do Brasil também, tenho vários artigos escritos sobre isso. Tenho trabalhado para muitos partidos políticos como assessor, como fiscal, dou aula de fiscalização do voto eletrônico. E, então, foi assim que eu me capacitei. Participei de várias perícias sobre urnas eletrônicas também. E o meu interesse nisso tudo atual é divulgar para o brasileiro como ele tem sido maltratado, quer dizer, tratado como um eleitor de segunda categoria, quando a gente compara os brasileiros com os eleitores do resto do mundo, onde também há voto eletrônico. O brasileiro, por exemplo, não pode conferir se o conteúdo do seu voto, o voto eletrônico, né, chamado registro digital do voto, contém o seu voto de fato. No resto do mundo pode. Não há como se fazer prova de fraude ou não. Esse é um dos problemas do sistema brasileiro. E a situação é essa mesmo. A gente tem um sistema eletrônico de votação que não permite conferência do resultado. Nem quem desconfia, quer dizer, nem o candidato que perdeu consegue provar que
que houve fraude, nem o candidato que ganhou consegue provar que ganhou sem fraude. É um absurdo um sistema desse. Ele é rejeitado no mundo inteiro, ao contrário do que a maioria do pessoal pensa, né? E tudo isso é consequência dos poderes da justiça eleitoral, que chama de justiça eleitoral, mas na verdade é o administrador eleitoral no Brasil. Quais seriam as principais críticas que você tem a fazer em relação ao sistema eleitoral, à urna eletrônica? O primeiro problema é jurídico, não é técnico, não tem a ver com a urna eletrônica especificamente. É o problema do acúmulo de poderes da autoridade eleitoral brasileira. Só no Brasil ocorre isso, de a autoridade eleitoral ela ter as funções de administrar o processo eleitoral, de regular o processo eleitoral através de resoluções, normas, e julgar qualquer pendência dentro do processo eleitoral. Só no Brasil existe esse acúmulo de poderes. Qual é a consequência desse acúmulo de poderes da autoridade eleitoral? É autoritarismo. Onde há acúmulo de poderes, há abuso de poder, há autoritarismo, há falta de transparência. Então, essas três características, autoritarismo, falta de transparência e abuso de poder, é o que marca o processo eleitoral, inclusive o processo eleitoral eletrônico no Brasil. Aí depois a gente pode agora falar do problema técnico, né? Por que a urna eletrônica tem problemas? Ela tem problemas por causa desse autoritarismo que vem lá da justiça eleitoral, que impõe o modelo e não aceita debate, não aceita que o sistema, ele não aceita abrir o sistema para a auditoria, né? Aqui é possível, então, recontar votos, fazer tudo o que for preciso para ter certeza absoluta de que o processo correu dentro do Exatamente, Felipe. Aqui acabou a eleição, conta-se as cédulas e o resultado é apurado rapidamente. E, uma vez apurado, se houver alguma queixa de algum candidato, é feita a recontagem imediata, sem a necessidade da estrutura custosa de você ter juízes específicos para aquela função, uma corte superior eleitoral que não existe aqui. Não há? Aqui não existe tribunal eleitoral? Não existe. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Se vocês não votarem, eu vou morrer! Na criação de renda para o pai de família, para o jovem, para o pai... Porra, caralho. E como é que se faz essas disputas? Se chegar a um ponto que eu não concordo de jeito nenhum com isso daí, onde é que vai? Vai para onde? Vai para a Corte Comum para disputar? Exatamente. Vai para a Corte Comum e, em geral, é uma harmonia que as eleições transcorrem, em geral, tranquilamente, com a participação até relativamente pequena da população canadense, proporcionalmente, mas que existe uma harmonia no sistema que é invejável. É invejável. Muito interessante. Você tem alguma informação de quanto é que custa o processo eleitoral aqui do Canadá para o governo, para os contribuintes? Uma vez que não existe essa estrutura de justiça eleitoral, realmente é um custo bastante baixo. Compreende? Não existem eleições definidas, assim, datas específicas de eleições, não? Sejam na esfera federal, seja na esfera provincial. Aqui cabe esclarecer, não são estados como são no Brasil, isto é, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, não. São províncias. Então fala-se das esferas federais, provinciais e municipais. As eleições não existem datas definidas, ao menos na esfera federal e provincial. E porque ambas regem-se pelo parlamentarismo. O parlamentarismo são os deputados eleitos. No caso, o deputado federal aqui é chamado de membro do parlamento. E o deputado estadual é Member of Legislative Assembly. Isso faz com que eles, entre si, vamos dizer, são os legisladores e parte do Poder Executivo simultaneamente. Aqui no Canadá, o que ocorre todo o país ele é dividido em distritos eleitorais. Na esfera federal, são 308 distritos eleitorais. Significa que cada distrito desse tem um certo número de eleitores. O distrito é uma região geográfica. Exatamente. É feita uma divisão geográfica e ali concorrem os deputados dos partidos interessados e aquele que for o mais eleito, que coletar o maior número de votos,
ele é eleito membro do parlamento daquele distrito eleitoral. Então ele se torna um deputado federal, usando o seu título brasileiro, que perfazem 308 membros do parlamento, na esfera federal. Certo. E só um detalhe, cada partido então indica um candidato apenas por distrito, não é isso? Exatamente. Existe uma disputa interna do partido para sair um candidato daquele partido para disputar a eleição que foi convocada. Seria uma prévia. Uma prévia, exatamente. Cada partido seleciona o seu. Arrisca ter partidos que não tem outros candidatos interessados e vai. Não há quase uma homologação de um candidato. Agora, o partido que tem um ou dois ou três, eles disputam entre si, aquele mais eleito, aí sim ele vai para a eleição do distrito eleitoral, na data convocada